Eu vou falar sobre estrutura do sistema de arquivos, né? O que seria isso? Primeiramente, sistema de arquivos é uma maneira, pode-se dizer que é uma maneira de você acessar um disco, né, de uma maneira eficiente, onde você vai poder armazenar dados, pode fazer uma localização desses dados e, se necessário, também uma recuperação desses mesmos dados. É, Sistema de arquivos em camada, né? Isso aí pode-se dizer, representar uma maneira que é bem usual de organizar, né, os arquivos. Então temos programas de aplicação, sistema de arquivos lógico, módulos de organização de arquivos, sistema de arquivos básico, controle de I/O e dispositivos. Como é que é feita essa interação entre essas camadas? A camada, ela sempre vai buscar recursos da camada inferior para gerar recursos para a camada superior. Então fica essa ligação entre as camadas. Primeiramente, programas de aplicação. O que seriam isso? Seriam os arquivos que são encontrados, né, em um sistema de arquivos. É... Sistema de arquivos lógico, né? Pode-se resumir, né, em quatro palavras-chave, né? Metadados, estrutura do sistema de arquivos, estrutura do diretório e o FCB. Então, o sistema de arquivos lógicos ele é responsável pelo gerenciamento, né, de informações de metadados. E esses metadados eles correspondem a toda a estrutura do sistema de arquivos, onde a parte do conteúdo desses arquivos você não conta, não é contado. Ele faz essa gerência, né? Ele gerencia a estrutura do diretório, né? Onde ele fornece informações, né, para a camada logo abaixo dele, que é módulos de organização de arquivos. Ele vai fornecer essas informações que serão solicitadas por essa camada. Caso ela seja solicitada, bastando apenas o nome, o nome do arquivo. A estrutura de arquivos ela é mantida através do FCB, que é o bloco de controle de arquivo, é o FCB, que é o File Control Block. A seguinte vem a camada de módulo de organização de arquivos. O que é que ela é responsável, né? Ela faz esse reconhecimento, né, dos blocos lógicos e físicos. Como ela tem esse conhecimento tanto do tipo de alocação e alocação do arquivo, ela consegue fazer essa tradução entre endereços de bloco lógico para físico. E posteriormente, a camada que fica logo abaixo, sistema de arquivos básico, ela é que faz essa transferência. Os blocos lógicos eles são numerados de 0 a 1 e normalmente ele não coincide com o bloco físico. Aí é o motivo de existir essa tradução, para que seja feita essa sincronia, digamos assim. E pode-se dizer também, citar também, que ele dentro dele tem esse gerenciador de espaço livre, que faz o que? Ele localiza, né, blocos vazios e para que sejam posteriormente utilizados, né, quando solicitados. Sistema de arquivo básico, né? Essa camada ela é praticamente responsável por leitura e gravação de blocos físicos, né, através de comandos genéricos que ele passa para o drive do dispositivo que vai fazer essa gravação e
essas funções, digamos assim. E como é que é feito isso, a identificação do bloco físico? É através do endereço do disco numérico, né? Então vai ser passado o drive, o cilindro, a trilha, o setor. Outra função dela é o gerenciamento de buffer e cache. Então, quando tanto o buffer quanto o cache estão muito abarrotados, né, com muitos arquivos, diretórios e blocos de dados, então ele tem que arrumar a memória, tem que esvaziar aquilo de alguma maneira. Então ele tem duas opções: ou ele encontra mais memória no buffer, ou ele vai ter que liberar espaço para que, no caso, o I/O solicitado ele seja concluído. Pode-se dizer aqui, né, que já que ele faz essa gerência de caches, o cache ele é extremamente importante para o sistema, já que eles são muito utilizados pelos metadados desse sistema, praticamente a todo instante. Isso tudo para resultar no desempenho melhor do sistema. Controle de I/O. Esta camada ela pode citar aqui, né, que ela é composta por drivers de dispositivos e também esses manipuladores de interrupções. No caso, eles são para fazer transferência, né, de informações, fazer essa transferência entre a memória principal e o sistema de discos. Esse driver ele pode ser comparado a um tradutor, né, onde como input, né, como entrada, ele recebe comandos de alto nível, né, por exemplo, pode dizer como, sei lá, recuperar tal bloco. E na saída ele vai, o output dele é instrução de baixo nível, né, vai ser a nível de hardware que vai para o controlador. E esse controlador de hardware, ele que vai fazer, digamos que ele vai fazer a ligação, né, do dispositivo de I/O com o resto do sistema. Como é que é feita essa comunicação entre o driver de dispositivo e o controlador? O drive de dispositivo ele grava padrões de bits, né? Esses bits pode-se dizer que são uma forma bem específica e elas são gravadas em alguns locais da memória do controlador de I/O. E com esses dados que ele vai estar lá, é como se tivesse, pronto, é a informação que foi passada para ele. Então, com esses dados, ele vai saber onde agir e que ação ele deve tomar. E por último, dispositivos. Dispositivos seria o que? O controle, né? O controle de dispositivos que estão conectados ao sistema. E esse controle seria feito através tanto da árvore de arquivos, como também pelo ponto de montagem deles.